Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero explicar um pouco aqui como é que funciona o fluxo, né, de uma aplicação utilizando o Next.js, né, que é um framework que tá bem alto aí no mercado e muita empresa utilizando. E eu vejo que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade para entender como é que é o fluxo dele ali, essa parte do server-side rendering e tudo mais. Quais que as diferenças entre ele e uma aplicação SPA padrão, né? Single Page Application. Então, bora lá, né? Sem mais enrolação, bora lá. Bom, primeiro é importante a gente entender como é que funciona uma aplicação SPA, né? Aplicação utilizando, por exemplo, um React com Create React App, com Vite, ou com Vue, por exemplo, Angular e por aí vai. Aplicação Single Page Application padrão, sem server-side render. Bom, basicamente é o seguinte, então eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos entender como é que é o fluxo de uma aplicação SPA. É basicamente o seguinte. Deixa eu fazer. Então aqui, primeira coisa, o usuário, né? Ele vai, quando ele for requisitar lá, por exemplo, users barra 1, sei lá. Quando ele for requisitar esse endpoint aqui, o que vai acontecer aqui com a aplicação SPA padrão, né? Vou aumentar um pouco esse daqui. Então, primeira coisa, ele vai trazer um HTML, né? O usuário ali, o browser, ele vai receber um HTML vazio. Ele vai ter o que? Apenas o JS tag, né? Até diminuir mais aqui, deixa menorzinho. Então, primeira coisa que o usuário vai receber quando ele bater nessa rota aqui, ele vai receber um HTML vazio. Aquela famosa div com ID root, né? Que a gente está acostumado quando está utilizando um Next, um React da vida. Beleza. Depois desse momento aqui, o que vai acontecer? O browser aqui ele vai carregar, né, o JS do JS tag. Ou seja, vão ser os scripts aqui, né, que vão rodar na página. Ele vai carregar isso daí. Depois, o JavaScript, né, ele vai executar, vai iniciar os fetchings, né, buscar os dados ali e vai criar a página. Deixa assim. Vai criar a página. Beleza. Depois disso, depois que ele fizer o fetching aqui, os dados vão retornar, né? Uma vez que os dados retornaram, depois que os dados aqui... cadeira, né? Os dados retornados, o JavaScript ele vai finalizar o render da página, né? E com isso, né, depois de todas essas etapas aqui, a gente vai ter, né, a página está completa com o HTML correto. Por que HTML correto? Porque nesse momento aqui, ó, quando o usuário ele bate lá na nossa rota aqui, por exemplo, users barra 1, que podia ser products, por exemplo, pode dizer qualquer coisa aqui, products barra o ID do produto ou o nome do produto, sei lá, tanto faz aqui. Quando o usuário ele bate aqui,
a primeira coisa que ele vai receber vai ser um HTML vazio, como está escrito aqui. Nessa parte aqui, o HTML é um HTML incorreto. Por quê? Porque ele é um HTML vazio, não tem nada, né? Como aqui já estava falando. Então, depois de todos esses processos aqui, que daí o usuário aqui no final ele vai ter a página com HTML correta, né? Com os dados carregados ali, depois de executar todos esses passos. Isso é um fluxo SPA comum, né? Qual que é o problema disso daqui? Inicialmente não tem muitos, né? A não ser que seja uma página, por exemplo, onde a gente precisa de indexação e tudo mais. Porque como a primeira página aqui, o primeiro carregamento aqui vem com HTML vazio, os crawlers ali, né? Os bots ali, tanto do Google quanto qualquer outro mecanismo de busca, eles vão bater, né, nessa página aqui procurando alguma informação e não vão encontrar nada, porque o HTML está vazio e depois de algum tempo que ele vai carregar o JavaScript vai executar tudo isso daqui, né? Então, na maioria das vezes, os crawlers aí, eles não vão ficar aguardando todo esse processo aqui. Eles vão bater aqui. Encontrou uma tela vazia, não, então não tem nada para indexar. E daí eles saem, certo? Hoje em dia tem algumas formas ali para que a gente consegue até fazer isso com React sem precisar do Next, mas é um pouco mais trabalhosa, né? E outra, o Next também, hoje em dia, não é só... ele não brilha só por causa do server-side rendering, né? Tem outras vantagens de utilizar o Next em cima de uma aplicação SPA padrão. Beleza. Tá. Isso tudo aqui acontece no browser, tá? Isso tudo aqui acontece do lado do cliente. E como é que funciona um fluxo desse daqui, só que com Next? Bom, que a gente vai ver agora. Fluxo com Next agora. Vamos bater no mesmo produto. Products/1. Beleza. Então, né, primeira coisa aqui, o usuário ele vai deixar isso aqui para cima. O usuário ele requisita, né? Ele faz um request na página, beleza? Vou trocar de cor aqui, vou colocar um azul. Então, depois que ele faz um request da página, o que acontece? O Next ele tem um servidor que fica rodando ali antes de entregar, né, a página renderizada para o cliente. Então, esse servidor do Next, servidor Node, o servidor do Next, ele recebe essa request ali e executa o get server side props, que é uma função do próprio Next para poder buscar as informações do lado do cliente. Então, o que acontece aqui? Esse servidor do Next, ele que vai receber essa requisição, essa request aqui do usuário, ele recebe ela. Lembrando que esse servidor é um servidor Node que roda por baixo dos panos aqui no Next. E ele vai executar essa função, que é do próprio Next aqui, que chama server-side props, get server-side props. Ela, como o nome já fala, ela roda do lado do servidor, certo? Uma vez que ela roda isso daqui, o React ele vai rodar, ele executa também um server-side usando as props do get server-side props. Então, nesse primeiro momento, o React ele vai executar do lado do servidor. Isso tudo aqui está acontecendo do lado do server e não do lado do cliente, tá? O usuário ele fez a requisição, o servidor do Next recebeu essa requisição, executou o server-side props. Com as informações do server-side props, o React ele vai executar do lado do servidor. E então, o Next, esse servidor do Next aí, ele vai
enviar o HTML correto para o cliente. Certo? Então, olha a diferença. Bora lá, bora voltar aqui e comparar os dois, ó. Lembrando que, deixa eu até colocar alguma marcação, alguma coisa aqui. Isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui ele roda do lado do cliente. Desculpa, do lado do servidor. Então tudo isso daqui está acontecendo do lado do servidor, certo? Diferente na aplicação SPA padrão, porque onde tudo isso acontece do lado do cliente. Então, à medida que o cliente requisita a página, ele vai receber um HTML vazio, só com algumas tags ali do JavaScript, e daí, então, a partir disso, que ele vai começar a carregar o JavaScript na página, vai começar a executar o JavaScript, fazer os fetching que precisa para criar a página, depois ele cria a página. Depois que os dados, ele tiver esses dados em mãos, já retornados dos fetchings aqui do JavaScript, daí ele termina de renderizar a página e aí que a página está correta. Aqui no caso do Next, como ele faz toda essa requisição do lado do servidor, quando ele envia o HTML para o cliente, o HTML já está pronto. Então o HTML não vem em branco, ele não vem incorreto, ele não vem só com uma div id root ou coisa assim. Não, ele já vem com a página carregada por completo, todas as informações. Ou seja, qual que é a vantagem aí? Primeiro que não tem load, né? Pro lado do cliente não tem load, porque como essas informações elas já vão vir prontas do servidor, então o usuário ele não vai ver load, não vai ver um skeleton, não vai ver nada disso. E, por consequência, como a página já vem pronta, a gente consegue fazer uma indexação muito mais fácil, né? O Google consegue indexar nossas páginas e muito mais fácil. Se for um e-commerce, alguma coisa assim que a gente de fato precise muito de uma indexação, então aqui seria uma grande vantagem, aqui, um cenário muito favorável para a utilização do Next ou qualquer outro framework, por exemplo, que roda do lado do cliente, do lado do servidor. Por exemplo, hoje em dia a gente tem também o Remix, né? Tá crescendo bastante aí, que também é um framework que também utiliza dessa estratégia de rodar do lado do servidor. Mas aí a gente tem algumas observações aqui, tá? Por exemplo, não é porque a gente pode rodar no servidor que tudo tem que ser rodado no servidor. Então, nem todo código pode rodar no server. Que exemplos de código são esses? Por exemplo, vermelho também. Qualquer chamada, né, do objeto window, né, do JavaScript. A gente não consegue executar isso lá do servidor, porque no servidor não tem, não está rodando o browser, então a gente não tem acesso a essa informação window, né? Outro seria chamada do local storage. Outro seriam media queries, por exemplo, né? A gente não consegue também rodar do lado do server, né? Então essas informações que são pertinentes ao browser, a gente não consegue ter acesso do lado do servidor, certo? Então, é só alguns detalhezinhos que a gente tem que tomar cuidado na hora que está desenvolvendo com o Next ou qualquer outro framework que roda do lado do servidor, inicialmente, que a gente não tem acesso a essas informações aqui que são pertinentes ao browser, né? Então, se fosse para a gente resumir bem, qual que é a grande diferença aqui? Seriam basicamente, a gente tem, por exemplo, HTML inicial. Com Next,
e com SPA padrão. Aqui pode ser com Vite, com Create React App ou qualquer outra coisa aqui. Certo? Connect, por exemplo. Então, vou fazer aqui. HTML inicial com Next. A gente tem um HTML correto. Ele já vem pronto, certo? Tá pronto. Já com o Create React App, o HTML inicial, ele tá incorreto. Por quê? Porque ele vem vazio, né? E à medida que vai carregando as informações, é que então ele vai completando, né, a página em si. É isso, né? Então, bora dar uma revisada aqui então. Fluxo SPA, né? Primeiro HTML vazio, faz todo o carregamento através do JS, das tags. E então, depois de tudo isso, ele renderiza a página. Então, inicialmente é vazio. Vem um HTML incorreto, né? Não é HTML que o usuário está esperando. E depois dessa primeira versão do HTML carregado, e daí então que ele vai ter a versão final. Com Next já é o oposto. Como tudo acontece do lado do server, o usuário, quando ele recebe o HTML, já recebe o HTML correto. Ele não recebe uma primeira versão para depois ser sobrescrita. Não. Alguns cuidados para a gente ter na utilização do Next, por exemplo, para não utilizar ele em qualquer... em todos os cenários, né? Essa parte de server-side, na verdade. E aqui uma revisão bem simples mesmo da grande diferença, né? Por exemplo, o HTML inicial com o Next, ele é um HTML já pronto, e com um SPA padrão, um Vite, um Create React App, o inicial ele vem incorreto, certo? Então, galera, acho que por hoje era isso que eu queria trazer. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha se você achou esse conteúdo interessante, beleza? E valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.